Comunicação para o sucesso. A forma como nos comunicamos pode impulsionar a nossa carreira. Já parou para pensar nisso? Deveria. As pessoas valorizam o que hoje? Olha aí. Conhecimento. Talento. Essa pessoa tem talento. Ah, ele tem experiência, já trabalhou muito, tem experiência. Conhecimento, talento e experiência não são mais suficientes no nosso mundo moderno, no mundo que nós vivemos atualmente. O conhecimento ele se modifica muito rápido hoje, as coisas se modificam com uma rapidez extraordinária, tudo é muito fugaz, tudo muito passageiro. Se a pessoa não conseguir acompanhar a evolução do mundo, ela fica parada. Se ela andar, ela está parada, ela tem que correr para ir atrás das coisas. Como? Com conhecimento, você não consegue. A quantidade de informações que é despejada sobre sua cabeça hoje em dia é muito maior do que aquela que você é capaz de assimilar. Mas se mais do que conhecimento, você souber se comunicar e souber, através da comunicação, extrair daquela informação, daquele conhecimento, o que você mais precisa para a sua vida prática, aí sim você consegue acompanhar essa rapidez com que o mundo funciona e vai conseguir muito mais sucesso, muito mais êxito na sua vida. Profissional, sim. Familiar, também. Mas pessoal, em qualquer âmbito que você verifique. Eu digo aqui, comunicação é a expressão da competência. Pense o que isso quer dizer. Comunicação é a expressão da competência. Como é que você revela que você é competente para alguma coisa? Demonstrando, né? Agindo. A comunicação é uma das melhores maneiras de nós fazermos isso. Mas hoje o mundo padece de uma doença, de um equívoco. As pessoas acham que sabem se comunicar. As pessoas acham. As pessoas até utilizam muitas palavras, talvez até demais. Falam demais e informam pouco. Falam demais e se comunicam de menos. Conseguir essa situação, que todo mundo fique aqui, sem ficar assim, ó, no WhatsApp, é praticamente um milagre, né? Eu trouxe um vídeo aqui, só para a gente refletir um pouquinho juntos. Como que está essa questão do celular hoje em dia? Olha aí, as pessoas mais se comunicam hoje como? Como é que as pessoas mais se comunicam? Olha, em vez de aproveitar o momento, está ali com a mulher deitada ao lado dele, o que o sujeito faz? Olha essa outra. Olha a vista maravilhosa, a mulher do lado dele. Ele acha que ele está se comunicando, ele acha que ele está tendo uma vida bem sucedida. Ele acha que isso é sucesso. E nós temos um grupo de amigos. Mas logo, logo alguém começa. E a comunicação deixa de ser verbal e passa a ser por símbolos. Olha aqui, parece um monte de autista. Autista no bom sentido, cada um no seu mundo, alienado, que ocorre à sua volta. As pessoas se preocupam mais hoje em gravar a informação do que viver o acontecimento. Olha a menininha, enquanto a outra se diverte, ela está lá, no celular. A outra só se preocupa em tirar foto, para poder mostrar para as amigas que ela está feliz. O que faz a comunicação? Que tipo de vida nós estamos levando hoje? Uma se divertindo verdadeiramente e os outros? A pessoa vai num show hoje, ela se preocupa mais em postar coisas para dizer onde ela está, o que ela está fazendo e não aproveita o show. Acaba não ouvindo a música, acaba não aproveitando o que está sendo passado. Um deveria estar fotografando ou filmando. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer se comunicar. Ok. Mais uma vez o sujeito, grande marido. Vou trazer. Obrigado. Muito bem, isso é só para ilustrar como as pessoas se comunicam. Não estou dizendo que elas não se comunicam, elas se comunicam. Se comunicam mal.
se comunicam mal. E quem se comunica com o uso das palavras, normalmente utiliza mal as palavras, e acha que as palavras é o que tem preponderância e fator fundamental na comunicação. Não são as palavras. Dá uma olhadinha nesse estudo. Com o uso da palavra, nós exercemos 7% de persuasão. Nós conseguimos convencer, a arte do convencimento, a arte de persuasão, a influência sobre outras pessoas, ela é representada apenas 7% quando nós usamos apenas palavras. Como é que as pessoas se deixam convencer? Como é que as pessoas são levadas a fazer aquilo que nós queremos? Muito mais pelo tom da nossa voz, pelo que nós falamos, não são palavras, é o modo como nós falamos. Olha o que representa a voz, 78% da capacidade de influência. Desculpe, 38%, eu olhei o 7 ali. 7% da capacidade de influência da palavra, 38% da capacidade de influência da voz. E o corpo, nossa postura corporal, nossa expressão facial, o nosso olhar. Olha que interessante. Fala em muito mais, vale mais do que qualquer coisa. Nós conseguimos falar, nos comunicar muito mais com as nossas expressões, com o nosso olhar, com a maneira como nós apresentamos. 55% da capacidade de influência. Que imaginamos que a voz é o fator primordial, definitivamente não é. Às vezes nós imaginamos que nós não vamos ter que falar em público, nós não temos que ser bons comunicadores, eu não vou aparecer na televisão, eu não pretendo ser artista, eu não pretendo ser uma pessoa muito conhecida, eu não quero me expor, mas vai surgir um momento em que você vai ter que se apresentar. Numa reunião de negócios, numa reunião com o cliente, numa audiência, numa sala de aula, numa pós-graduação. Vai chegar o momento que você vai ter que se expressar. E quando chegar esse momento, olha, quando surge a necessidade, uma boa apresentação pode mudar completamente o rumo da sua vida, assim como uma mal apresentação também pode alterar isso. Olha o que diz Lair Ribeiro no Poder da Comunicação. Ele diz: você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. A primeira boa impressão é uma só. Se você perder aquela chance, se você não souber se comunicar, se você não souber cativar, se você não demonstrar nos 30 segundos iniciais que você se importa com alguém, se naquele primeiro contato, não dizem que a primeira impressão é que fica? Se naquele momento inicial você se demonstrar uma pessoa tímida, retraída, indiferente, rabugenta, se você não der um sorriso, é difícil as pessoas darem sorriso hoje. Vou tentar dar um sorriso todo mundo? Olha aí. E ri. Tenta dar risada. Tenta dar risada. Tenta dar risada. Força. Pode forçar. Pode forçar. Se você forçar e começar a dar risada, todo mundo começa a rir da tua volta. Olha aí, ó. Vamos rir da colega. Todo mundo começa a dar risada. Agora, se uma pessoa fica ali aborrecida, se uma pessoa fica ali triste, se uma pessoa fica cabisbaixa, também contamina. Né? Então, a questão é, naquele primeiro momento, naquele momento inicial, nós temos que causar uma boa impressão. Causar uma boa impressão quer dizer que nós não podemos errar, que nós não podemos ter os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Mas nós temos que tentar, pelo menos, nos esforçar para ser uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais acessível, uma pessoa que cria essa interação e que vai promover uma sinergia em todo o grupo, em todos os ouvintes, naquela plateia que nos ouve. Quando nós falamos ainda de comunicação, nós temos que pensar que a comunicação verbal, agora nos focando na comunicação verbal, ela tem que ser analisada dentro de algumas dimensões. Como é que nós vamos melhorar a comunicação? Porque nós entendemos que a comunicação, eu disse, não é só voz, tá? É também postura, é muito postura corporal, é também tom de voz, e animação e entusiasmo. E aí, para melhorar tudo isso, nós temos que entender as dimensões da comunicação. Nós temos, por exemplo, uma dimensão emocional. O que eu me refiro quando eu digo dimensão emocional? Dimensão emocional significa que você se sente seguro, que você preparou a sua mente, que você se sente confiante, que você tem boa autoestima, que você não tem vergonha, que você tem coragem. Tudo isso faz parte de um trabalho emocional. Mas também você tem que trabalhar o lado vocal, a dimensão vocal. A dimensão vocal significa o quê? Não é só o que você fala,
é como fala, como eu disse, é o volume de voz, é a entonação de voz, é a velocidade da fala. Você pode falar em alguns momentos mais rápido, você quer mais energia, você quer mais motivação, às vezes você quer reflexão. Aí você diminui a velocidade da sua fala. Então, o domínio dessas técnicas de utilização vocal, a boa dicção, não pular letras, sílabas, não emendar palavras de modo que o entendimento fique prejudicado. Mas nós temos uma dimensão corporal. O corpo fala. Totalmente ligada à comunicação verbal é a comunicação corporal. Sim, o corpo fala, mas o nosso estado de espírito, a nossa animação, nossos gestos, a maneira como nós andamos, a nossa elegância, o fato de estarmos bem vestidos ou não, tudo faz parte da comunicação. Envolve também uma dimensão técnica. Quando eu falo técnica, eu me refiro a gramática, vocabulário, eliminação de vícios de linguagem. Pessoas que até falam aparentemente bem, né? Mas elas têm alguns vícios de linguagem, né? Ela não consegue, por exemplo, falar sem usar uma muleta, né? O né é terrível. E às vezes a pessoa não percebe quantas vezes ela fala né durante uma conversa. Tem alguns que falam né mais intelectualizado, não é mesmo? Certamente todos estão aqui me entendendo, não é mesmo? Porque todos que compareceram aqui têm uma consciência da importância da comunicação, não é mesmo? E aí você passa a contar quanto o sujeito vai falar, quantas vezes ele vai falar, não é mesmo? E existe uma dificuldade, talvez até pela utilização excessiva desses aparelhos eletrônicos, dos símbolos, a dificuldade de utilizar bem a palavra falada. Às vezes a pessoa não consegue ser entendida, simplesmente ela não consegue, é um desafio não ser entendido, mas ela consegue. É assim, ela começa a explicar, mas entende, é como assim, tipo uma coisa que se você entender, mas assim, é tipo assim de uma você está me entendendo? E a pessoa não consegue simplesmente revelar. Mas tem a dimensão espiritual também, olha lá, em quinto lugar, a dimensão espiritual. Você fala, o que é essa dimensão espiritual? A dimensão espiritual é quem você é. A dimensão espiritual é o seu caráter. É a confiança que as pessoas podem ter em você, pela pessoa que você é. São seus valores. É a conduta pela qual você pauta e leva a sua vida. Isso é o que nós chamamos de dimensão espiritual. Feita essa introdução sobre a questão da comunicação propriamente, não podemos nos esquecer que o tema da nossa palestra é importância da boa comunicação para o sucesso profissional. Mas, afinal de contas, o que é sucesso, né? As pessoas às vezes acham que sucesso é ter dinheiro. As pessoas confundem sucesso com felicidade. As pessoas acham que sucesso é ser famoso. Ser famoso você não precisa ter sucesso. Às vezes as pessoas passam por situações... Muito obrigado. Às vezes as pessoas passam por situações ridículas para serem famosas. Ela tem sucesso? Não. Ela é conhecida. Ela conseguiu ganhar notoriedade, mas não sucesso. Tem pessoas que têm muitos bens materiais, conseguem muitas coisas, eu tenho sucesso. Pessoa triste, não se dá bem com os que estão à sua volta, pessoa doente, pessoa que vai se matando aos poucos. Essa pessoa tem sucesso? Você acha que ela tem? O que é sucesso, então? O Lai Ribeiro descreve: sucesso é conseguir o que você quer. Sucesso é conseguir o que você quer, tanto em sentido material ou não. Pense em algo que você queira muito. Você pode dizer que você é bem-sucedido quando você está conseguindo aquilo que você quer. Se você consegue, se você vive da maneira como você quer, se você exerce a atividade que você gostaria de exercer na vida, então você tem sucesso. Se você tem pessoas ao seu lado, que você ama, que te amam, que você está bem com essas pessoas, então você tem sucesso, que é o que nós queremos. Mas do que depende o sucesso? Dale Carnegie, uma das maiores autoridades na arte de convencimento e de oratória, tem vários livros. Esse trecho é do livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Olha o que ele diz: o sucesso na vida depende, em grande medida, de sua capacidade de conviver
com outras pessoas. Conviver não é fácil. Conseguir conviver de uma forma harmoniosa, tranquila, já é sucesso. E aí ele focaliza isso para o poder da comunicação. Como falar. E como, por meio da sua fala, influenciar pessoas. Mas influenciar pessoas, quando ele fala isso, é influenciar pessoas para o bem. Não é influenciar no sentido de tirar vantagem. Não é isso. Ambos têm que sair ganhando numa comunicação. Ambos. E aí todo mundo ganha, quem fala, quem ouve. Tá? E o sucesso depende, em grande medida, dessa capacidade e de saber conviver com as pessoas. Muitos confundem sucesso com felicidade, como eu disse. As pessoas tendem a ver, às vezes, o sucesso também como um fim de tudo. Elas não aproveitam um momento. Sucesso não é felicidade. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é querer o que você conseguiu. Tem pessoas que conseguem sucesso, mas não conseguem ser felizes. Porque ela nunca está satisfeita, ela quer sempre mais. Ela consegue o que ela quer. Aí uma vez que ela conseguiu, ela já não quer mais. Ela já não quer o que ela conseguiu. Então ela tem sucesso. Ela obtém êxito em conseguir o que ela quer, mas ela nunca é feliz. O ser humano tem essa tendência. Sempre achar que a grama do vizinho é mais verde, a mulher do outro é mais bonita, a casa do outro é melhor. Ele quer algo, ele luta, ele consegue, e quando ele consegue, ele já não quer mais. Aí já não tem o desafio da conquista. E aí ele já se sente infeliz. Para ser felicidade, você não tem que conseguir as coisas, basta você aceitar o que você tem. Às vezes nós temos duas pessoas que vivem na mesma situação, no mesmo bairro, são vizinhos, ganham a mesma coisa, trabalham a mesma quantidade de horas por dia. Um é feliz, o outro não é. Porque um aceita o que tem e gosta daquilo. O outro não aceita. Não estou dizendo que com isso você tem que se acomodar. Não, você tem que querer sempre mais. Porque a vida te proporciona sempre mais. A vida te entrega o sucesso, o êxito, numa bandeja que você às vezes fala, não, obrigado, não quero. E a vida vem te oferecer de novo, você fala, não, obrigado, não quero. Mas nem parou para olhar o que tem ali. Mas alguns acham que o sucesso é o fim. Eu vou trabalhar incansavelmente, eu vou estudar a vida inteira. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou conseguir tudo o que eu quero. A pessoa trabalha a vida inteira, fica idosa aí e morre. O sucesso não está no fim, o sucesso está no meio. A importância do sucesso não está na chegada, no seu destino, está na viagem. Por que eu coloquei essa ilustração aqui? Só que um dia que eu tinha que dar aula no interior, estava atrasado. Quando a gente está atrasado, a gente só pensa em chegar. Mas eu vi um pôr do sol maravilhoso e resolvi parar o carro na estrada. Eu falei, vou perder um minuto a mais, não é o que vai fazer diferença. Eu vou apreciar esse pôr do sol. Eu tirei uma foto, o que parece que tem ali? O que parece que tem abaixo? Oi? Um lago, né? Parece um lago, não parece? Só uma pocinha de água na estrada. Então depende de como a gente vê as coisas. Alguém poderia estar passando ali e ver simplesmente uma poça de água, mais um entardecer, mais uma correria no final do dia para chegar em algum lugar. E às vezes a gente tem que parar e ver se eu estou aproveitando a minha vida. Às vezes nós recebemos as coisas da vida, mas nós não aproveitamos. É um momento simples, mas o sucesso é a continuidade. Você quer ver? Posso dar um outro exemplo que todo mundo vai achar engraçado, mas é verdade. Tem pessoas que no sexo só pensam no orgasmo. Ficou todo mundo sem graça agora pensando, é verdade. A beleza não está só no orgasmo. O orgasmo é o clímax, aí acaba. É o ato todo. Por que as mulheres tanto reclamam dos homens? Porque os homens só pensam em si mesmos, ele só está interessado numa coisa. Ele vai rapidinho, termina e acabou. E a mulher fica ali, ó. Cadê? Acabou? Só isso? Porque as pessoas pensam só no prazer imediato, o mais rápido possível, e não aproveitam a vida. Elas não sabem aproveitar o momento. Elas só querem o resultado final. E é por isso que muitos não conseguem ser bem-sucedidos e nem felizes. Aqui eu trago um pensamento de William Douglas, um dos mestres da comunicação, do estudo, conhecido como guru dos concursos. William Douglas escreveu um livro sobre as 25 leis bíblicas do sucesso.
E aí ele associa o sucesso com a liderança. Para ser bem-sucedido, nós temos que saber como liderar. E ele diz, liderança se conquista com confiança. Sem confiança, nós não temos liderança. O verdadeiro líder não é aquele que oprime, que obriga a pessoa a fazer o que ele quer. Isso não é um líder de verdade. Se é um sujeito autoritário, um déspota, não é uma pessoa respeitada por ninguém. O verdadeiro líder é aquele que conquista. E ele conquista porque faz com que as pessoas acreditem nele. É a confiança. Liderança se conquista com confiança. E a confiança? A confiança é construída sobre 3 pilares. Caráter, competência e comunicação. Caráter ou você tem ou não tem. Isso vem de família, vem de berço. Mas é possível aprender também. Às vezes as pessoas têm uma nova chance e aproveitam. E mudam o caráter delas. Competência você vai adquirir com seus estudos, com a sua faculdade, com o exercício da sua profissão, com a experiência. Você adquire competência. E comunicação. Quando que as faculdades param para te ensinar como se comunicar? Que escola? Quando você aprendeu isso na escola? Que comunicação representa uma ciência, representa não só uma habilidade natural, que para se comunicar bem você tem que estudar como se comunicar. Você aprendeu isso? Normalmente se aprende isso? Não aprende. Então você pode ter caráter, pode ter competência, mas não tem comunicação. Você não consegue confiança das pessoas e, consequentemente, você não consegue liderança. Ainda quando nós falamos de sucesso, nós temos que lembrar um dos pilares, um dos principais nomes no campo do sucesso. Já ouviu falar de Napoleon Hill? Napoleon Hill nasceu em 26 de outubro de 1883, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, de uma família muito pobre. Muito esforço, ele conseguiu ser repórter. Em 1908, por causa de uma das suas reportagens, ele teve a oportunidade de entrevistar um senhor chamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era o homem mais rico do mundo na época em que viveu. Mas Andrew Carnegie tinha mais do que dinheiro. Andrew Carnegie sabia fazer com que tudo que ele tocasse virasse ouro. Ele tinha o dom para sucesso, ele tinha o dom para fazer dinheiro. Só que ele tinha naturalmente. E ele sabia que tinha pessoas que tinham naturalmente. Ele queria uma pessoa que se debruçasse numa pesquisa. Uma pesquisa de anos e anos, entrevistando milhares de pessoas, analisando essas pessoas, para tentar saber por que 2 pessoas aparentemente iguais conseguem resultados diferentes. Porque uma obtém sucesso e mantém sucesso, outra não tem sucesso, nunca consegue, ou se consegue, perde. E aí ele contratou esse jovem Napoleon Hill. Andrew Carnegie, o milionário, contratou um jovem Napoleon Hill, um jovem repórter. E Napoleon Hill ficou mais de 20 anos estudando e pesquisando pessoas. Mais de 20 anos. Ele entrevistou a fundo mais de 16 mil pessoas. Dessas 16 mil pessoas, 500 eram os maiores milionários, eram os maiores líderes, presidentes, inclusive do país, eram as pessoas mais bem-sucedidas da sua época, as 500 pessoas mais influentes e mais importantes do mundo daquele tempo. E aí, Napoleon Hill descobriu que sucesso é ciência. Sucesso não é acaso. Sucesso não ocorre por acaso. Sucesso é construído se você souber como construí-lo. E aí ele desenvolveu a chamada lei do triunfo, a lei do sucesso, que consiste em 16 princípios, basicamente, 16 lições, que eu apresento 8 deles. E muitos desses princípios, dessas lições, estão associados à capacidade de comunicação. Quando nós falamos da confiança, em terceiro lugar ali, por exemplo. Confiança a gente já viu, já falou aqui, como ela está relacionada à comunicação. Iniciativa e liderança. Liderança depende da confiança, confiança depende da comunicação. A boa comunicação depende de imaginação, depende de entusiasmo, depende de autodomínio, depende de controle. Olha como uma coisa está relacionada à outra. Os próximos 8 princípios do sucesso. Ser empático, pensar com precisão, se concentrar, fazer uso do poder da cooperação. Como é que você vai conseguir que alguém coopere com você se você não for um bom comunicador? Não importa o que você peça, se você souber pedir, você consegue.
Difícil é saber pedir. Se souber, você vai ter cooperação de outras pessoas. Você vai saber que você vai ter altos e baixos, mas tirar proveito dos fracassos, ser tolerante e aplicar a regra de ouro. A gente ouve a regra de ouro como? Fazer às pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. É mais ou menos isso, só que desde que você entenda que você deve fazer a alguém não aquilo que você quer que faça para você, mas aquilo que a pessoa quer que seja feito para ela. É com essa visão. É aquela história de que a professora pediu para cada criança fazer uma boa ação no dia. E o Joãozinho falou: professor, eu fiz uma boa ação. Qual foi a sua boa ação, Joãozinho? Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Professor, eu demorei 1h30 para conseguir fazer ela atravessar a rua. Mas por que? A pessoa era uma deficiente? Por que 1h30, Joãozinho? 1h30 para conseguir fazer ela atravessar a rua? Pois é, professor, ela não queria atravessar a rua, mas bendita não queria de jeito nenhum. É fazer o que a outra pessoa gostaria que fosse feito a ela. Então, às vezes, a comunicação envolve falar não o que você quer ouvir, o que a outra pessoa quer ouvir. Isso também faz parte da comunicação. A lição 10 da Lei do Triunfo fala da empatia. Jacob Petrie, na sua reinterpretação do livro de Napoleon Hill, ele diz o que é empatia. Ele diz: empatia basicamente é o resultado da maneira como ouvimos a outra pessoa. E muitas vezes nós imaginamos que comunicação é falar. Não, comunicação é também ouvir. É dessa relação que surge a compreensão. Isso faz da comunicação uma das características mais importantes na busca do triunfo. Mas se eu pergunto, por que a comunicação é importante? Você já sabe, você diria, porque é essencial para o sucesso. É fundamental para que eu possa conseguir aquilo que eu quero. A gente ouve muitas vezes dizer: conhecimento é poder, conhecimento é poder. Napoleão Hill, no livro Pense e Enriqueça, ele falou: conhecimento é poder? Nada disso. Por causa do que eu já falei. O conhecimento ali hibernado, o conhecimento no fundo do oceano, não vale nada. Você tem que retirar o conhecimento que está lá no fundo do oceano da sua mente. Aí sim você tem poder. Conhecimento torna-se poder apenas quando bem utilizado. Aí sim. Como é que nós nos comunicamos? E como as pessoas nos julgam pela nossa comunicação? Basicamente de 4 maneiras. Por aquilo que fazemos, pela nossa aparência, por aquilo que dizemos e pela maneira em que dizemos aquilo que dizemos. É assim que nós nos comunicamos. Nós estamos nos comunicando a todo momento. Aquele que acha que não se comunica está enganado, porque ele se comunica a todo momento. Porque a sua conduta, aquilo que você está fazendo, revela algo, transmite algo. Só que às vezes, isso que você está fazendo, por si só, não é valorizado no mundo. Te perguntaria, qual seria o sonho da sua vida? Ser um grande advogado bem-sucedido ou ser um pedreiro? Provavelmente você que está aqui vai falar: ser um advogado, um grande advogado bem-sucedido. Por quê? Porque você não valoriza tanto o trabalho de um pedreiro. Ele pode ganhar até mais do que um advogado. E muitas vezes ganha. Você não valoriza. E ele próprio não se valoriza. Pode perguntar para 2 pedreiros: o que você faz? Eu trabalho com um serviço de cimento, areia, pedra. O que você fica fazendo mesmo no dia a dia? Eu ponho assim, pego esse tijolo, ponho aqui, aí vou colocar o concreto aqui em cima, aí vou pegar outro tijolo, vou pôr em cima. É isso que você faz o dia todo? Ele não se valoriza. Ele poderia descrever a profissão dele de uma maneira diferente. Ele poderia dizer: está vendo esse edifício maravilhoso que você vê à sua frente? Eu ajudei a construir. Eu ajudo a construir esses grandes prédios onde as pessoas constroem seus lares. Dá tudo. É a maneira como você revela aquilo que você faz. Pela nossa aparência. A aparência fala muito. Se eu viesse aqui com a gravata torta, camisa fora da calça, paletó abotoado errado, roupa suja, rasgada, se eu viesse aqui sem gravata, se eu viesse aqui
de uma forma desleixada, provavelmente você não me daria o mesmo valor. Porque a aparência fala muito. Só que às vezes você não pode se aproveitar da aparência, é um domingo, você está numa situação descontraída, está de bermuda, chinelo, camiseta. E aí, como é que as pessoas vão te julgar se você não quer que elas te julguem mal, que elas te julguem bem? Você não carrega agora joias, você não carrega sua bolsa cara, seu sapato, você não carrega a sua pasta de executivo bem-sucedido. Você carrega você com você. Você carrega seu poder de comunicação. Em pouco tempo, alguém vai conversar com você e vai perceber quem você é. Não pela maneira como você está vestido, mas pela sua habilidade de se comunicar, de tornar cada momento da vida da pessoa que está ao seu lado um momento especial. Aí você muda a sua aparência. Tem pessoas que às vezes estão tão bem vestidas, abrem a boca, você se afasta delas. E outro mal vestido começa a falar, te encanta, e você tem prazer em continuar ao lado daquela pessoa. Acontece ou não acontece? Mas as pessoas nos julgam e nós nos comunicamos também pelo que nós dizemos. É claro, eu não estou dizendo aqui, eu disse que uma série de fatores que têm importância, e eu não estou querendo dizer que as palavras não têm importância. É óbvio que as palavras têm importância. Nós também somos julgados e também nós nos comunicamos por aquilo que sai da nossa boca. Isso que é preciso, às vezes, pensar antes de falar. Tem aquela frase, por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só? A gente tem que ouvir mais e falar menos. As pessoas têm a tendência de falar mais e ouvir nada. E vão falando, e vão falando, e vão falando. Você lembra o que disse Abraham Lincoln certa vez? A frase de Abraham Lincoln é: às vezes é melhor ficar calado, deixando que os outros pensem que você é um idiota. Às vezes é melhor ficar calado, deixando que os outros pensem que você é o idiota, do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. Porque você fala na hora errada e fala a coisa errada, aí eles não vão mais achar que você é idiota, eles vão ter certeza. Com isso eu não estou querendo dizer que nós não devemos falar, devemos, mas nós devemos ouvir também. Mais sábio é aquele que sabe ouvir. Aí ele faz uma pequena observação. A pessoa fala com você, você ouve, e no final você fala, concordo, muito bem, isso mesmo. E a pessoa termina dizendo, adorei conversar com você. Mas eu não disse nada, você disse tudo o que ela precisava ouvir. Seu ato de aprovação a ela, é o que ela buscava naquele momento, era ser ouvida, era ter alguém que a ouvisse, que a entendesse. Mas nós também somos julgados e nos comunicamos pelo modo como dizemos. Poderia vir uma outra pessoa aqui, dessa mesma palestra, utilizar as mesmas palavras. O resultado final poderia ser melhor ou pior. Muito melhor, muito pior. Porque cada um tem uma forma de dizer. Então não é só o que você diz, é como você diz. Se nós pegarmos um exemplo simples, que revela a importância do modo como falamos. Se eu disser assim, eu não disse que você é estúpido. O que você entende com isso? Muita coisa pode passar pela sua cabeça. Olha como as palavras nos traem. Eu falo, eu não disse que você é estúpido. Você pode pensar, você está me chamando de estúpido? Você disse que eu sou estúpido? Não, eu não disse que você é estúpido. A pessoa pode entender até isso. Mas a pessoa pode ter outros 4 entendimentos diferentes que vão resultar do modo como você disse, da sua ênfase nas palavras, da sua modulação. Eu não disse que você é estúpido. Eu não disse. Outra pessoa disse. Fui eu. É isso que você vai entender. E eu não disse que você é estúpido. Você não disse, mas deu a entender, né? Eu não disse que você é estúpido. Não sou eu, sou estúpido? Quem é? É meu filho? É minha mãe? É minha esposa? Não disse que você é, mas que outra pessoa é. Eu não disse que você é estúpido. O que eu estou dizendo agora? Então eu não sou estúpido, mas eu sou o quê então? Eu sou bobo? Não disse que você é estúpido. Olhem como a maneira como nós pronunciamos uma mesma frase, ela pode levar ao seu ouvinte um entendimento completamente diverso. É um exemplo simples, mas que te ajuda a perceber isso. As pessoas
Ouvem coisas diferentes. Nós falamos algo. Aquele espaço que tem entre a sua boca e o ouvido do seu receptor pode fazer transformações mágicas ou trágicas. E muito do que é dito e do que é compreendido decorre dos modelos de comunicação que nós utilizamos. Nós temos aqui basicamente 3 modelos. O nível 1 trabalha com boca-ouvido. Boca-ouvido, boca-ouvido. Boca do emissor, ouvido do receptor. Boca do emissor, ouvido do receptor. Segundo nível, cérebro-cérebro. Terceiro nível, coração-coração. Normalmente as pessoas se comunicam apenas no nível 1. Boca-ouvido, boca-ouvido. E os seus ouvintes só ouvem, mas não escutam. Eles ouvem, porque eles não têm deficiência auditiva. Eles vão ouvir, vai tudo funcionar aqui. Mas eles não prestaram atenção no que você falou. Não acontece isso? Você fala, a pessoa... Você termina de falar, mas o que foi mesmo? Como é que é mesmo? Mas estava te ouvindo, claro que eu estava te ouvindo, mas não estava te escutando. Você ouve com os ouvidos, você escuta com o cérebro, você escuta com a sua mente. Nós temos que sair dessa fase, desse nível, esse nível rudimentar, esse nível prejudicial, porque você nunca consegue. Você não vai conseguir uma boa profissão, você não vai conseguir um bom emprego, você não vai conseguir alavancar a sua carreira, você não vai conseguir conquistar ninguém enquanto você trabalhar nesse nível primário, boca-ouvido. Você tem que passar para o segundo nível. Mas como que eu passo para esse segundo nível? Cérebro-cérebro. A informação que está no seu cérebro tem que sair da sua boca, chegar ao ouvido do receptor, do ouvido, ser levada para o cérebro dele. Aí sim você pode dizer que a sua comunicação foi bem sucedida. É o mínimo. É comunicação cérebro-cérebro. Como é que você faz isso? Envolvendo a pessoa, fazendo-a raciocinar com você. Não é falar. Deixe a pessoa se expressar, ainda que seja mentalmente. E eu vou dar um exemplo aqui. No início, ou antes de iniciar essa palestra, eu pedi para todo mundo preencher aqui um formulário simples. A pergunta poderia ter sido: você acredita que a boa comunicação é essencial para seu sucesso profissional? Você acredita que a boa comunicação é essencial para seu sucesso profissional? O que você responderia? Sim, acabou a conversa. Mas olha como eu te fiz a pergunta. Por que você acredita que a boa comunicação é essencial para seu sucesso profissional? Precisamos aprender a fazer perguntas abertas. Não perguntas fechadas. Perguntas fechadas, terminou a conversa. Você fala, é isso? A pessoa, é. Acabou. Se você fala, por que é isso? Ah, é isso por causa disso. A pessoa tem a oportunidade de se expressar. Quando eu fiz a pergunta aqui, o que eu queria? Eu queria que antes de nós começarmos a falar sobre comunicação, eu queria que você raciocinasse e já pensasse de antemão, que você abrisse seu cérebro para o que seria considerado, que você convencesse a si mesmo por que a comunicação é importante. Eu atingi teu cérebro, eu te fiz raciocinar. Eu não falei para você ouvir, eu falei para você escutar. Agora, você quer mais do que isso? Você quer atingir o terceiro nível, que é o nível das grandes conquistas? O nível das grandes conquistas tem que ser de coração para coração. É claro que eu não estou falando de coração, órgão do corpo humano, com seus batimentos cardíacos. Estou falando do coração figurativo. Eu estou falando da sua sede dos sentimentos. Esse coração figurativo, é isso que você quer atingir. Como é que você atinge? Mostrando que a outra pessoa é importante. Que adianta eu falar aqui, olha, eu já consegui isso, eu sou uma pessoa de muito sucesso. Pouco interessado se você tem sucesso ou não, você vai pensar. Eu quero sucesso. Você não está aqui porque você quer meu sucesso. Você está aqui porque você quer o seu sucesso. Todos nós somos um pouco egoístas nesse sentido. E o que é bom. Mas, se eu souber que o meu sucesso depende do sucesso das outras pessoas, então eu vou compartilhar. Quando eu vivo no meio de pessoas de sucesso, eu consigo mais sucesso. Mas eu tenho que conseguir atingir o seu interesse e não apenas o meu. O que eu peço aqui? Eu peço o seu nome. O nome tem uma influência poderosa. Quando alguém te chama pelo nome, pode ser um desconhecido.
Você vai olhar. Você vai parar o que você está fazendo. Se você estiver andando na rua, alguém falar, Aline, cadê a Aline? Você vai ver se é com ela. Se alguém falar, ô, moça, será que você pararia? Será que você daria a mesma atenção? Cadê o Gerson? Gerson? Sabe aqui comigo? Gerson Alves? Soa como mel nos ouvidos dele, adoçando o paladar. E aí eu quis conhecer vocês. E olha o que eu estou fazendo aqui. Qual que é o meu objetivo ao me comunicar? É atingir seu coração. É dizer que eu me importo com você. Que eu preparei alguma coisa, que eu imprimi isso aqui, que eu trouxe para você, que eu falei um pouquinho com cada um antes de começar, que eu trouxe livros para sortear, que se você escrever uma boa frase, então você vai poder ganhar um livro, e para escrever a boa frase você teve que deixar a pergunta tocar o seu coração, porque você acredita que a boa comunicação é essencial para o seu sucesso. E aí eu toquei seu coração. Se você fez corretamente, se você não escreveu qualquer coisa, se você pensou antes de escrever, você deixou que 3 linhas abrissem não só a sua mente, abrissem seu coração. E aí o que eu estou falando está chegando lá, está saindo daqui. Por quê? Qual é o meu interesse aqui? Qual o maior objetivo de um palestrante, de um professor? É transmitir aquilo que ele sabe. É conseguir fazer com que o aluno, com que o ouvinte, com que a sua plateia tenha o sucesso que ele conseguiu, ou tenha mais sucesso do que ele conseguiu. E ele sabe que com isso, ele cresce também. Ele cresce. Eu já falei isso, tenho vários alunos aqui. Se eu só dou aula para idiota, eu viro um idiota. Eu quero dar aula para pessoas inteligentes, eu quero dar palestras para pessoas inteligentes, eu quero pessoas que me questionem. Eu quero pessoas que cresçam. Quanto mais elas crescerem, mais elas vão me obrigar a crescer também. Então eu quero atingir o coração de vocês. E às vezes nós somos bombardeados e somos influenciados no dia a dia, nem sempre por coisas que nos interessam. Eu estou falando, utilize a comunicação de uma forma boa, de uma forma que você vai trazer proveito para o seu ouvinte. Aí sim. Mas às vezes as pessoas utilizam a comunicação com má fé, só para obter vantagem. E nós somos facilmente induzidos a fazer aquilo que nós não queremos. Exemplo, olha aqui, um anúncio de uma revista jurídica. Se você visse este anúncio, assinatura só de internet, R$60. Online, você pagaria R$60. Estava satisfeito, é o que você precisaria para ter acesso à informação. Assinatura só impressa, R$125. Fala, não vou fazer impressa porque eu tenho o mesmo conteúdo online, vou fazer só online. Para que papel? Cortar árvores, destruir o ecossistema, a natureza? Não, só online está bom. Mas aí o vendedor te colocou a terceira opção, assinatura impressa e da internet. Lá em destaque, ó, oferta por tempo limitado, R$125. Qual que você vai escolher agora? Você fala, olha, então se eu assinar só a impressa é 125, mas a impressa aí de internet é 125 também, muito mais vantagem. Estou economizando aqui, olha, R$80. Se fosse fazer as duas, saía 60 R$60. As duas iam sair 185. Vai sair por 125. Economizei, você fica feliz, né? Economizei R$60. Você não economizou 60, você gastou 65, você não iria gastar. Se não fosse essa estratégia inidônea, se não fosse essa estratégia que te trapaceou e te levou a fazer aquilo que você não queria. Se o anúncio fosse só esse, assinatura só de internet, 60, assinatura impressa de internet, 125. Eu vou ficar com a da internet. Tem o mesmo conteúdo, é mais barato, não destrói o meio ambiente. Quer um outro exemplo simples? Você vai no cinema. Sempre tem 3 opções no mínimo. Pipoca pequena, R$10. A média, 15. A grande, 15,50. A pequena era suficiente para você. Você não ia comer tanto sal, ia ter pressão alta. Ah, bom a pequena, para você se alimentar, para experimentar a pipoca, para sentir o gostinho de assistir o filme comendo a pipoca. A pequena está bom. Mas a gente nunca vai na menor, a gente tenta sempre o do meio, aquilo que tem uma qualidade mediana, porque senão tem a tendência que eu vou ficar prejudicado, eu vou pegar pouco.
Então sempre tem 3 opções, não sei se você já reparou isso. Então você vai na do meio. Só que aqui para você ir na do meio, mas eu vou do meio, média R$15, a grande R$15,50, a grande por 50 centavos. Olha que negoção que eu fiz. Mas vai sobrar a pipoca, você vai se empanturrar, você vai levar a sua pressão. E não vai comer tudo, você não queria. Você queria pequena. Mas o vendedor, com a sua lábia, o seu poder de comunicação, te levou a aceitar o que você não queria. Isso acontece o tempo todo na nossa comunicação. Só que a comunicação de má fé, a comunicação do lado ruim. Mas tudo depende do contexto, gente. Comunicação depende do contexto. Se nós temos um contexto favorável, agora tire o lado bom. Qual é a lição boa de tudo isso? Ah, mas nós estamos vendo. E a lição boa? Qual é a lição boa? A lição boa é você extrair aquilo que realmente te favorece, mas favorece também o outro. Não faz a pessoa gastar dinheiro, perder tempo com coisas desnecessárias. Contexto favorável. É fácil, é mais fácil se comunicar e conseguir o que você quer diante de um contexto. Eu queria te apresentar essa ilustração aqui, essa pintura, numa tela. Eu queria honestamente que você me desse uma nota para ela aqui. De 0 a 10. Quanto que você daria para essa pintura? Isso relacionado até o quanto você estaria disposto a pagar por ela. É uma pintura linda, magnífica, você nunca viu nada igual? Se é isso, você daria 10. Ah, ruinzinha. 1. Entre 0 a 10, quanto que você daria? Quem quer falar? Pode falar. Sem receio, não é pegadinha. Oi? Para comprar, daria nota 1. Ok. Quem mais? Uns 3. Alguém daria 10 aqui? Se você tivesse feito, mudou o contexto, né? Sabe quem pinta? Se for uma criança, aumentaria? Quer ver quem pintou isso aqui? Quer ver quem pintou e como pintou? Foi o Rick Mateus, artista plástico da Associação dos Pintores com a Boca e dos Pés. Foi atropelado por um carro em frente à sua casa, ficou tetraplégico e depende de aparelho para respirar. E desde então ele começou a pintar com a boca. Quer fazer um bem para você e para ele? Entre em contato com ele. Adquire uma pintura dele. Só que agora você vai pagar mais, não vai? O que mudou? A pintura é a mesma, eu não mexi na pintura. Eu mexi na sua sensibilidade, né? Eu mexi no contexto. A gente pode mexer no contexto utilizando algumas técnicas. Usar porquê. Porquê é uma palavrinha mágica, viu? Quando você diz porquê, a pessoa ela entende que ela tem uma solução para algo. Ela deve fazer isso porque, ela precisa fazer isso porque. Utilize várias vezes o porquê na sua linguagem. Ou faça perguntas ainda que seja de retórica. Por quê? Por quê? Mas por quê? Você obriga a cabecinha da pessoa a trabalhar. Você abre a mente dela para aquilo. Você cria um contexto favorável porque ela consegue perceber que tem uma utilidade. Outro fator que ajuda você a criar um ambiente, um contexto favorável, é a chamada lei da reciprocidade. Dê alguma coisa para receber algo em troca. Eu cheguei e falei para vocês, eu vou dar um presente para vocês. Vocês não têm que ficar anotando tudo, vai estar disponível. Olha o endereço aí, ligeira.com.br/palestras/sucesso.pdf. Anote, agora sim, agora anote direito, porque se não anotar você não consegue pegar o arquivo. Tá? ligeira.com.br/palestras/sucesso.pdf. Já esteve na praia alguma vez? Chegou aquele vendedor, aquele garoto, te fez a cortesia, te deu alguns amendoins? Você não pediu, ele veio e te deu. Aí você ficou, abro, não abro, abro, não abro. Devolvo, falo que eu não quero, ou abro. E aí ele deixa aquele um tempo com você, você começa a ficar com fome, você resolve abrir um amendoim. Depois que você abriu, você já se sentiu obrigado a comprar um saquinho de amendoim. Você não pode comer mais. Você já comeu aquele, estava bom, você não vai comer o saquinho inteiro. Mas você vai comprar. Porque ele te persuadiu. Te persuadiu como? Te dando alguma coisa antes. A lei da reciprocidade da comunicação. Quando você oferece alguma coisa a alguém,
A pessoa sente que ela também tem que te oferecer algo em troca, até para ela não ficar te devendo nada. E tem a lei da escassez também. Tudo que abunda no mundo, tudo que é demais, você não dá valor. Por que o ouro vale mais do que a prata? Porque tem menos, que é mais escasso. Tudo que é mais escasso, você aprende a dar mais valor. Se eu dissesse assim para vocês, olha, eu vou transmitir agora para vocês uma informação que eu falo a todo momento. Eu falo isso sempre. Você fala, ih, lá vem com a mesma história que já cansou de falar. Mas se eu dissesse, preste atenção. O que eu vou te falar, eu não falo para qualquer um. O que eu vou te falar hoje, eu nunca falei para ninguém. O que eu vou te falar agora, eu não falo para qualquer pessoa. Você vai ouvir de outra maneira ou não vai? Pode ser que a informação seja a mesma. Claro que você tem que ser coerente. Se você usar isso de forma falsa, você vai perder o quê? Credibilidade, confiança. Aí não dá mais certo. Posso passar? Os olhos também dizem muito sobre nós. Os olhos são as janelas da alma, dizem. O olhar está envolvido na comunicação. Você pode aprender muito pela maneira como eu te olho. Você sabe se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou atento, se eu estou desatento. Os olhos são as janelas da alma. Ao olharmos os olhos de alguém, podemos não saber o que a pessoa está pensando, mas sabemos até como ela está pensando. Posso fazer um teste rápido com vocês? Mas preciso da sua colaboração. Preciso que você relaxe. Não fique preocupado em olhar para mim. Olhe para onde você quiser. Relaxe os olhos, relaxe. Respire fundo. Solte. E eu vou pedir para você imaginar algumas coisas aqui. Vamos ver como o olhar, os olhos te ajudam. Se eu pedir para você, pense num elefante rosa. Rosa com bolinhas amarelas. Elefante rosa com bolinhas amarelas, orelhas azuis. Visualiza ele lá, rosa. Fica olhando para mim, olha para o elefante, imagina o elefante rosa com bolinhas amarelas, orelhas azuis e rabo verde. Conseguiu visualizar? A próxima. Pense na cor da camisa ou blusa que você estava usando ontem à noite. Visualize a camisa que você estava usando ontem à noite. Terceira. Tente ouvir o som de um ornitorrinco. Imagine como que é o som de um ornitorrinco. Se você nunca ouviu, tente imaginar como é que faz. Qual som faz um ornitorrinco? Agora pense na voz da sua mãe te chamando. A voz da sua mãe. A voz da sua mãe está no seu ouvido te chamando. Como é que ela te chama? Pensou? Escutou a voz dela aí te chamando? Tente imaginar agora como é a sensação se você pulasse em cima de um monte de flores. Você pula um monte de flores, vem aquele perfume todo. Qual é a sensação? O que você sentiria? Tem alguns que não estão fazendo o exercício corretamente, outros estão. Tem gente que não se soltou ainda. Você se jogou em cima de um monte de flores. Qual a sensação? A última. Pense em alguém que te ofendeu. Pense o que a pessoa te fez. Pense como é que você se sentiu. Qual é o objetivo disso? Agora eu vou dizer para vocês. Quando eu falei assim, pense num elefante rosa, é uma coisa que você nunca viu. Depois eu estou filmando, depois se vocês quiserem eu mostro. Várias pessoas aqui olharam para a direita e para o alto. Direita ou alto. Aqui você está olhando para lá, né? Para a sua direita e para o alto. Quando eu falei, pense na cor da roupa que você usou, você olhou para a esquerda e para o alto. Quando a gente olha para o alto, nós estamos no campo da visão. Nos ajuda a ter
um melhor entendimento visual. Quando você olha na altura dos olhos, olha para a esquerda, você está lembrando de alguma coisa. Quando eu falei, lembre do som da sua mãe, tem vários aí que olharam para a esquerda. Pense no som do ornitorrinco. Você está construindo, você não sabe como é que é o som, você vai construir. Vocês olharem para a direita. Para a direita não. Para a direita. Aqui, minha esquerda, sua direita. Quando eu falei, pense qual seria a sensação de se jogar em cima de um monte de flores. Trabalhou com o seu sentimento, sensações, cheiros. Vocês olharam para a direita e para baixo. Quando eu falei, pense na pessoa que te ofendeu, algo que você vivenciou, você começou a falar com você mesmo. Essa pessoa vai me pagar, ela fez alguma coisa para mim. Aquela conversa com você mesmo ali fez com que você olhasse para a esquerda e para baixo. São as posições dos olhos que muitas vezes revelam o que nós estamos pensando. Eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como você está pensando. Se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é sinestésico. Isso ajuda. Isso pode ajudar muito na comunicação também. Além do que é claro, como eu já disse, os olhos também comunicam muito. E aí, quando nós falamos da comunicação, encaminhando já para a fase final, qual o papel da oratória na comunicação? O que é oratória, afinal de contas? Oratória é um conjunto de regras que constituem a arte do bem-dizer, a arte da eloquência, a arte da retórica. Eloquência não é o mesmo que retórica. Tem pessoa que é eloquente, mas não tem retórica. Eloquente, sabe falar muito bem. Sabe aquela pessoa que se pronuncia muito bem, mas você não entende o que ela fala? Fala bonito, hein? Olha que bonito que ela fala. Mas o que ela falou? Eu não sei. Ela falou bonita, mas não sei o que ela falou. Ela é eloquente. Ela não tem técnica. Não sabe utilizar retórica. Oratória é a arte do bem dizer, envolve o uso da eloquência e da retórica. Envolve a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura e boa argumentação. Um livro aqui interessante do Carlos Queiroz Telles, chamado Manual do Cara de Pau. Ou É Fácil Falar Difícil. É claro, não faça isso na sua comunicação. É uma brincadeira do autor. Mas ele mostra a área que você quiser, você vai utilizar a linguagem para parecer culto. Então, vamos pensar a linguagem que ele chama de contabilês, do contabilista. Olha, eu observei que aqui há um balanço mercantil depreciado, né? Porque houve um lançamento diagráfico calcionado. E isso resultou num saldo plurianual imaturo. Não quis dizer exatamente, não é nada, é bonito. Né? Olha, falou bem. Né? Falou bem. Estatistiquez. Essa é uma amostra confiável contínua, com base numa dispersão espacial uniforme que tem uma correlação bidimensional aderente. Interessante isso. Né? Quer dizer, o que exatamente? O politiquês. Isso se trata de uma ordem liberal coercitiva. Liberal coercitiva? Né? De uma dominação oligopólica plutocrática, fruto de uma hegemonia legítima patriótica. Totalmente contraditório, falou, não disse nada. Já viu pessoas que falam, não dizem nada? Então, mais do que eloquência, você tem que ter retórica, você tem que saber como dizer. Como que você aprimora sua capacidade de comunicação? Como é que você aprimora a sua oratória? Conhecendo as técnicas e praticando o que aprende. Estudando técnicas e praticando. Nós temos aqui na OAB, quinzenalmente, aos sábados. Não vamos ter esta semana, este sábado, porque é feriado. Na próxima semana, no próximo sábado, às 14h30, uma oficina de oratória, aberta especialmente para advogados. Olha, torna ela mais valiosa, porque não é qualquer pessoa que pode receber o certificado, são só os advogados. Ah, mas eu queria participar, eu queria estar presente. Posso vir? Pode vir. Não vai poder se inscrever, mas vai poder participar, vai poder vir. E nós temos trabalhado com diversos fatores relativos à oratória e à habilidade de comunicação, o que envolve preparação da mente em primeiro lugar. A arte de se comunicar com clareza, de se comunicar bem e de obter sucesso começa aqui. Primeiro na mente. Alguns dos pontos que nós apresentamos aqui.
Nós trabalhamos também com a qualidade da voz. A qualidade da voz envolve articulação clara, pronúncia correta, fluência, pausas, ênfase, modulação, etc, etc. Trabalhamos também com elaboração de discurso, como fazer um discurso, como elaborar um roteiro, como fazer uma apresentação lógica e coerente, dentre diversos outros assuntos que são tratados aqui. Trabalhamos muito com o ensaio do proferimento e com a apresentação, para que cada um possa se assistir, avaliar. Isso é muito importante, a gente saber, a gente se ver, a gente saber como a gente fala, como a gente se comunica, gravar você falando, ouvir em outro momento, ouvir como se fosse uma outra pessoa. Isso te ajuda muito a melhorar também a sua habilidade de comunicação, porque às vezes você acha que fala bem, você acha. A pior pessoa, o pior comunicador é aquele que acha que fala bem. Tem aqueles aluno de oratória que diz assim, eu nem precisava fazer esse curso, porque na verdade eu já falo bem por natureza. É inato, eu tenho o dom. Eu só vim para fazer as minhas apresentações, dar a minha contribuição. Você sabe que esse é terrível, esse é o pior. Quando a pessoa chega tímida, quietinha, eu tenho medo, sou tímido. Esse vai ser um grande orador. Porque vencer o medo é fácil, vencer a arrogância é difícil. A pessoa que é arrogante, que acha que já sabe tudo, essa não aprende. Essa já vem com a mente e com o coração blindados. Você não consegue ajudar essa pessoa. Nós estudamos também como utilizar bons recursos, exemplos, ilustrações, recursos audiovisuais, utilização de microfone, tudo isso. Quando nós temos que falar para um público, é claro, uma comunicação no ambiente em que vai ter um grande grupo de pessoas. E também trabalhamos o planejamento da apresentação, lidando com alguns fatores que nós já mencionamos aqui, vestimenta, boa aparência, uma série de outros fatores que são extremamente importantes.